Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, como vocês estão? Espero que tenham passado uma boa semana. E no episódio de hoje, número 56 do FV, nós vamos falar de um assunto muito interessante que faz parte da nossa vida, mas a gente nem sabe, nem se dá conta. O que é, vocês já vão saber. Antes disso, vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida. Eu continuo mais amado, mas graças aos nossos ouvintes e ouvintes maravilhosos que acompanham o nosso trabalho, né? A vocês, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você estiver dirigindo, por favor, as recomendações básicas. Utilize a máscara, o álcool em gel, distanciamento social, o cinto de segurança, né? E não mexer no celular. Se você estiver... Isso mesmo, Ana. Se você estiver em casa fazendo aquela faxina bacana, bonita, muito obrigado. Nós agradecemos a sua audiência aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. O episódio de hoje está especial. É isso aí, galera. Bom, nós vamos falar hoje sobre um pouco de psicologia, certo? Ah, é? Exatamente. Nós vamos falar, gente, sobre heurísticas. Eu sempre tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. Olha só, nós vamos falar sobre muita coisa bacana do nosso dia a dia. Você já se perguntou por que você faz aquilo que você faz? Bem, essa palavra diferente que a Ana disse aqui, heurística, vem lá da Grécia Antiga, no século 3 a.C., de Arquimedes. Olha. Sabe? Da onde ele falou aquela palavrinha, eureka! Achei! Descobri! Foi quando ele estava tomando banho e descobriu o peso dos corpos. Olha que interessante, gente. Daí vem essa palavrinha heurística, sobre o achado, ou quando alguém encontra algo. E nós vamos falar da heurística de dois grandes autores que ganharam até prêmio Nobel. Bem, mas antes, nós temos um pedido. Fique conosco. Se você quer descobrir, achar a razão, o significado, o porquê a gente faz o que faz com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, escute esse episódio. É isso aí, galera. Bom, vocês já entenderam o que são as heurísticas na definição, né? Descobrir alguma coisa nova. Mas na economia comportamental, que vocês já vão entender o que é e por que tem importância para as finanças, são regras de bolso. Sabe aquelas regrinhas que a gente tem e leva na nossa cabeça com a gente por onde a gente vai e usa no dia a dia? São aquelas regras de bolso, né? Tipo, use o cinto de segurança, é uma regra de bolso, uma regra de convivência que você, né, tem uma lei, mas mesmo assim, você já tá com aquilo na cabeça, você usa o cinto. A gente tem várias dessas regrinhas que norteiam a nossa vida financeira, nos fazem tomar algumas atitudes ali que a gente fica pensando depois, por que eu fiz aquilo? E a gente vai dizer, vai explicar, vai desmistificar para vocês. E essas heurísticas, essas regras, elas fazem parte da economia comportamental, que é uma parte da economia que estuda os nossos comportamentos, tá? É assim, gente, resumindo para vocês entenderem. Na economia, vamos chamar de tradicional aqui, os primeiros pensadores da economia, eles fizeram modelos dizendo assim, olha, todo mundo é super inteligente, super racional, tem acesso a muitas informações e quando vai tomar uma decisão, faz cálculo, faz planilha, pensa um monte de vezes, ninguém sai por aí falando, olha uma promoção de blusa, vou lá e vou comprar. Não, para a economia tradicional, todo mundo tem uma racionalidade. Ah, que é o famoso homo economicus, né, em latim, ao homem econômico é aquele homem racional, que leva uma calculadorinha, que nunca tá endividado, né, Ana? Não, nunca comete nenhum erro, não enfia o pé na jaca, ele não jaqueia, nunca jaqueia ele, né? E aí, gente, o que aconteceu? Foi passando os anos e alguns psicólogos e economistas falaram, olha só, a gente pode pegar alguns aspectos da psicologia e vamos criar aí umas teorias para dizer que, olha, esse negócio de racionalidade não é o que a gente vê no dia a dia aí.
Não é. Então, a economia comportamental, ela olha a realidade com outros olhos. As pessoas decidem com base nos hábitos que ela tem, nas experiências pessoais e também nessas regrinhas práticas, essas regras simplificadas que a gente tem. Que nós chamamos de heurísticas, né? Isso, basicamente é isso. A gente está se baseando em 2 grandes autores, a gente já vai falar aqui para vocês. Nos episódios que nós falamos um pouco sobre o EFV, a estrutura, o que nos impulsiona, a espiritualidade franciscana, a espiritualidade inaciana, o pensamento social cristão, que está compilado ali na doutrina social da igreja, nós também dissemos para os nossos ouvintes, e agora vamos aprofundar, dissemos para vocês que a psicologia econômica, a análise comportamental, faz parte do EFV, é o nosso jeito de olhar a realidade das famílias, do endividamento, as realidades econômicas. Então vamos trazer para vocês em primeira mão um pouquinho desses conhecimentos de psicologia econômica. É isso mesmo, né? A psicologia econômica ou a economia comportamental, sabe, Augusto? Porque é o que acontece, para os ouvintes entenderem. Os economistas, eles gostam de falar economia comportamental e os psicólogos, psicologia econômica, entendeu? Mas é basicamente, gente, a mesma coisa. São 2 áreas que estudam como as pessoas tomam decisões, quais são os comportamentos que elas têm, tá? E o Augusto falou que a gente se baseou em 2 autores, que é o Kahneman e o Tversky. Gente, se eu estiver falando errado, vocês podem me corrigir, tá? Mas o que acontece? Eles estudaram a economia comportamental, né? Enfim, tem outros pesquisadores, mas eles se destacaram porque em 2002 o Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia com um livro chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Mas além do Tversky, né? O outro autor que desenvolveu todas as teorias com o Kahneman. Gente, ele acabou falecendo antes do Kahneman ganhar o Prêmio Nobel. E o Prêmio Nobel, ele não pode ser dado em memória, não pode ser oferecido a uma pessoa que já faleceu. Ele até dedica o livro depois pro Tversky, porque eles fizeram juntos a maioria das coisas e ele acabou falecendo antes de, então, eles ganharem esse prêmio. Então, já tem uma dica de leitura que vocês podem anotar. Então, a gente se baseou nas teorias que eles desenvolveram. E eles juntos, eles descobriram 3 principais heurísticas, regras de bolso, que influenciam a maneira com que a gente vai tomar decisões, principalmente com as nossas finanças, Augusto. Então, anotem. Olha, o que baseia, o que te leva a tomar as decisões que você toma no quesito financeiro. As dicas de ouro. E a primeira heurística que eles descobriram, chamada de ancoragem. Então você aí pensa numa âncora, aquela bem pesada que joga no mar, no rio, para ancorar os navios. É isso mesmo, gente. A ancoragem, ela é uma heurística que diz o seguinte: as pessoas, elas se baseiam em âncoras, ou seja, valores, números, preços de referência para tomar uma decisão, entendeu? E em vez dela se ancorar no zero, que é aquela coisa que todo mundo odeia o Cris, sabe? Se você não comprar nada, o desconto é bem maior. A pessoa, ela se baseia em um parâmetro que ela cria, que é uma âncora. É a partir daí é que ela faz análise. Olha, será que eu vou comprar isso ou não? Isso é barato ou isso é caro, né, Augusto? Como que é isso, né? É uma heurística, nós podemos dizer assim, de comparação, né? Isso. Quem nunca, numa roda de amigos, Ana, e nossos ouvintes podem dizer aí, tá lá naquele papo de família, eu comprei tal coisa, eu comprei um carro, comprei um shampoo, comprei um perfume, comprei qualquer coisa. E você tá ali conversando e aí você fala, eu paguei tal coisa, estava super barato, paguei R$200. Aí alguém olha pra você e fala, mas isso aí é caro pra mim. O caro e o barato tá em comparação com a sua âncora. Exatamente, ou seja, com o valor que você, sem perceber, estipula como comparação. Isso é muito usado nos vendedores que fazem vendas casadas, por exemplo. Quando você vai comprar um carro, aí fala assim, o carro sem todos os acessórios é 50 mil, mas com todos os acessórios é 55. Aí você pensa assim, de 50 para 55 é só 5. Lógico que eu vou levar todos os acessórios.
Veja, nós não estamos falando que as heurísticas são boas ou ruins, nós estamos dizendo que elas acontecem na nossa vida, são Exatamente. as regras práticas. É. Então, a pessoa, em vez de se ancorar no zero, que assim, ó, 55 mil para zero, ela se equipara no 50. No valor mais próximo, a No comparação. valor mais próximo. Né? Isso é muito legal, isso que você falou, Ana. Não é emitir juízo de valor, é só justamente explicitar o porquê tomamos tais comportamentos econômicos com as nossas finanças ou não. Então não é querer dizer, isso tá errado, isso tá certo. Isso também acontece quando a gente vai, tipo assim, naquelas lanchonete fast food, sabe, Augusto? E aí tem o lanche sozinho e tem o combo. Ah, é verdade. Entendeu? Você vai sempre falar assim, nossa, só o lanche é 20 reais, mas se eu pegar o combo é 28. Ai, lógico, de 20 para 28 é só 8, aí vem batata, vem refrigerante, eu vou pegar aquele combo. Então você ancorou no 20, não no zero. Isso é muito comum na nossa vida, no nosso cotidiano. Outro exemplo de ancoragem são os descontos progressivos, né, Ana? Eu adoro essa ancoragem, eu confesso que eu adoro. Quando você entra numa loja que tem desconto progressivo, você pega e aí você compra um item é 0, mas se você comprar 2 é 15, se você comprar 3 é 30, e aí você fala assim, nossa, se eu comprar só um moletom é 200 reais, mas se eu for adicionando coisas, ele vai dar muito desconto e vai chegar assim, 250, mas eu vou levar tantas coisas, né? 3, 4 coisas, enfim. A gente ancora então no valor que a gente escolhe. A primeira coisa que você viu, né, no caso eu tinha visto o moletom e fui me ancorando nele nessa situação. Por que é importante saber das heurísticas? Do porquê nós temos aquele comportamento XYZ? Pra gente saber ter esse comportamento conscientemente. Exatamente, usar ele a nosso favor, né, gente? Em situações em que a gente pode tirar um benefício disso e também para cair fora de algumas ciladas. Porque do mesmo jeito que os psicólogos, os economistas estudam essa psicologia, essa economia comportamental para nos ensinar a sair dessas ciladas, o neuromarketing, as pessoas que querem vender, estudam para vender. Exatamente. E eles estão todos armados com todas essas ferramentas para deixar a gente cair nessas heurísticas. Então, que a gente aprenda para tirar um bom proveito, né, na nossa vida. E também se questionar por que a gente faz algumas coisas que a gente depois fica, meu Deus, por que eu fiz tal coisa? A psicologia e a economia juntas explicam, né? Seguindo, a próxima heurística é chamada de disponibilidade. O Kahneman e o Tversky, gente, eu sou péssima, desculpa falar esse nome, mas eles disseram que ela é uma heurística de julgamento. Ou seja, a pessoa vai analisar a situação, o fato, aquela coisa que ela vai comprar, de acordo com a facilidade com que memórias semelhantes lhe vêm à mente. Olha só. Então, é um negócio assim, é algo que está recente na sua memória, ou tem relação com alguma coisa muito marcante na sua história. A gente já falou sobre isso, né? Em relação da nossa história financeira. Aí, se isso vem à mente mais forte, pode influenciar você na sua decisão. Essa heurística, Ana, da disponibilidade, ela tem a ver, então, portanto, com a ocorrência de um evento, a probabilidade que ele ocorra novamente ou não. E tem uma relação muito bacana para a gente aprender com isso, que é a carga emocional dos eventos que aconteceram. Por exemplo, né, a gente pensando aqui, nos imaginemos vacinados. Que maravilha. Já tô me imaginando aqui, gente. 2022, todo mundo vacinado, alguns já vacinados em 2021, se Deus quiser, né? Amém. E os governos também, né, trabalharem para isso, independente da vacina, todo mundo vacinado, de boa, vida voltou aí, né, sua atividade. Imagine-se agora em 2030. Certo. Uma nova pandemia. Oh, Deus. Eita! Ai, Jesus, nem diga isso. Vou até bater aqui na madeira. Nossa, Ana. Então, olha, essa heurística da disponibilidade nos ensina as questões, por exemplo, do planejamento financeiro, da reserva de emergência. E diz o seguinte, eventos que são recentes ou marcantes tendem a distorcer a nossa capacidade analítica. Isso. Um exemplo, por exemplo, a pandemia marcou a pessoa no sentido, vamos supor, de saúde.
Então, talvez aquilo influencie as próximas decisões dela de cuidar mais da alimentação, de fazer um exercício físico, de fazer uma reserva financeira, porque a pandemia chegou, veio o desemprego. Então, esses fatos que marcaram muito a história daquela pessoa podem influenciar. E também um fato recente. Às vezes, alguma situação inesperada que está muito recente ali, com você pode influenciar na hora de você tomar uma decisão. É o famoso não tome decisão com a cabeça quente, né? Ou um gerenciamento de risco. A gente aprender a lidar com as situações, com os eventos presentes, com base naquilo que nós vivemos no passado, mas também não perdendo uma perspectiva de futuro. Olha, eu falei aqui não para assustar os nossos ouvintes, né? Não, mas caso aconteça algo de imprevisto, a gente pode nos planejar. Podemos nos prevenir, né, gente? Essa heurística pode ajudar nisso. E para também evitar que a gente enfie o pé na jaca. Então, briguei lá com uma pessoa e vou sair por aí comprando carro, comprando casa. Tem várias situações assim que eu já ouvi. Pessoas que tiveram uma discussão em casa, uma briga. Ou você simplesmente também vai lá e compra um monte de coisa, se endivida. Então, essa associação que a gente faz com fatos e acontecimentos marcantes podem influenciar nas nossas compras, nas nossas decisões financeiras aí, viu? Então tome cuidado. Às vezes você vai se autoconhecendo. Diante de uma situação XYZ, diante de um desemprego, de uma briga, eu tenho tendência a consumir mais. Então, se conheça para se precaver, né? Olha, gente, o próximo exemplo, a próxima heurística, é a da representatividade. Isso aqui é muito legal, acho que é a minha preferida, viu, Augusto e ouvintes? O Kahneman e o Tversky falaram o seguinte, gente, olha, essa heurística acontece quando uma pessoa ela vai avaliar a probabilidade de acontecer um evento que é incerto, de acontecer alguma coisa na vida dela, e ela vai pegar informações que ela já tem e ignorar as probabilidades que existem por aí. Então ela vai criar uma representatividade daquilo para ela e ignorar informações importantes que possam vir a acontecer. Vamos pensar em um exemplo bem legal, Augusto, para dizer. Tem um probleminha que o Kahneman e o Tversky, eles criaram para testar essa heurística. Então eles colocam um enunciado assim no programa. Linda, é uma mulher jovem, estudou filosofia, gosta de ler livros de política e tal. Pronto, acaba enunciado. É mais ou menos assim, não me lembro direito. Aí tem duas alternativas para vocês marcarem. A primeira é: A, Linda é caixa de banco. E a segunda é: Linda é caixa de banco e ativista de movimentos sociais. O que vocês acham? Pensem aí, ouvintes. Augusto, o que você acha que é com base no que eu falei? Que ela é? Ela é caixa de banco ou ela é caixa de banco e ativista? Ativista, né? Certo? Gente, a resposta certa do problema é que ela não é. Ela é só uma caixa de banco. Em nenhum momento está dizendo no enunciado que ela é ativista. Diz que ela é caixa de banco. Mas aquelas coisas representam para nós um ativista. Gostar de política, estudar filosofia. Em geral, representa. Então, a gente ignora o fato de que não estava escrito lá. Não estava escrito caixa de banco. E a gente, com base no que as outras coisas representam, dizemos que ela é também uma ativista. Então, é um exemplo. A gente vai fazendo associações, né? Isso. E desconsiderando probabilidades básicas. Pô, se a informação não foi dada... Por que é? Por que a gente associou? A gente vai formando estereótipos. Daí nascem, por exemplo, os pré-conceitos, né? Os preceitos também. Vai tomando decisões e na famosa frase assim, isso nunca vai acontecer comigo, ou isso sempre acontecerá comigo. Isso é uma das justificativas do porquê essa heurística da representatividade. Por que uma pessoa joga na Mega Sena achando que ela vai ganhar? Sendo que a probabilidade é mínima, né, gente? Não, porque uma vez um primo dela ganhou, um tio, um irmão, ela ganhou na Loto Fácil, que é muito mais fácil, né, de ganhar. Então, ela insiste naquela situação. Por quê? Ignorou as probabilidades básicas que a chance é mínima e informações descritivas de que
tá familiar a ela acha que ela vai ganhar e ponto final e acabou. Ela decidiu aquilo e é aquilo. E isso influencia muito as nossas decisões, como o exemplo da Linda. Eu, a primeira vez que eu fiz, eu marquei a letra B também. Entendi. E a maioria das pessoas marca essa letra B. Fala assim, não, ela é ativista, lógico, ela estudou filosofia, ela gosta de ler livros de política, né? Isso faz a gente fazer... isso nos provoca, né? A gente dizer para os nossos ouvintes, você já se pegou em alguma dessas heurísticas? Ou da representatividade, ou da ancoragem, ou também da disponibilidade? Conte pra nós se essas regras de bolso fazem parte da sua rotina, se você agora vai parar pra pensar nisso. Manda aquela mensagenzinha, aquele e-mail pra gente que a gente adora saber. Bom, e agora uma pitadinha de espiritualidade, Augusto. Que nós podemos aprender dessas heurísticas ou com alguma coisa da espiritualidade que venha casar com isso? Nós estamos falando de comportamento humano, né? Então, falando em comportamento, o que a espiritualidade nos provoca isso? Eu preparei aqui para os nossos ouvintes, Ana, para a gente conversar sobre o famoso método ver, julgar e agir. Olha que legal, gostei. Bem, esse método, ele se populariza na França, onde começam a surgir movimentos de educação democrática, com um jornalista que defendia o catolicismo social, Marc Signer. Ele escreveu isso e criou o jornal Le Signon, onde falava as ideias do cristianismo democrático, social, onde nós já citamos aqui o Papa Leão XIII, Sim. na sua encíclica Rerum Novarum, sobre as questões dos operários, defesa das mulheres, das crianças, num contexto de revolução industrial. Bem, mas nesse período, um padre teve contato com essas ideias, Joseph Léo Cardin, e ele então ele é um belga, começa a escrever sobre esse método, ver, julgar e agir, e as ideias dele foram ganhando notoriedade para com os papas. Papa Pio XI, ele, quando viu a ideia desse jovem padre que se unia ali aos operários, ele diz assim, não só abençoo esse projeto, mas faço como nosso. Que massa, Olha, gente. um papa trouxe para si e disse, não, é um projeto da igreja. Daí nasce a Juventude Operária Cristã. Na JOC. A JOC. O Papa Pio XII o faz capelão dele. Que legal. E o Papa Paulo VI o fez cardeal. Até chegar ao Papa João XXIII, que, vamos dizer, sacramentaliza, canoniza esse método ver, julgar e agir na sua encíclica Mater et Magistras, que a igreja é mãe e mestra e se preocupa diante das questões sociais. O Papa vai colocar ali explicitamente, para levar à realização concreta os princípios e as diretrizes sociais, é preciso 3 fases: o ver, o julgar e o agir. Que bacana, gostei de conhecer um pouquinho dessa história, viu? E Augusto, o que é isso? Explica um pouquinho desse método, né? Lógico. E como que ele se relaciona com o que a gente falou hoje? Bem, Ana, então eu citei essa metodologia porque, assim, o que nós falamos de comportamento humano. Sim. É olhar a situação concreta, a realidade que a gente está vivendo. O segundo passo é iluminar essa realidade, né? Com princípios, diretrizes. Que é o julgar. Isso. E depois agir diante dessa situação, ou seja, transformá-la. Com base nessa avaliação que você viu, julgou, aí você vai tomar uma atitude. Isso. É isso. Então, vejamos bem. O ver é uma perspectiva socioanalítica. Para os nossos ouvintes, é olhar, ver a situação econômica da sua família, da sua comunidade, da sua empresa, identificar as causas, as consequências, julgar à luz da lógica do reino de Deus, da justiça, da solidariedade. Olhar, por exemplo, o nosso Brasil à luz do Evangelho,
a justiça, a solidariedade. Então é a capacidade de discernir. Que legal. É a hermenêutica, interpretar a realidade. É preciso eu olhar ela e interpretar ela. E depois ser o fermento na massa, intervir. É o que o Papa Francisco fala do pacto. Fazer um compromisso, agir, transformar cada um a seu modo, na sua família. Estar como está, ver, identificar, não basta, é preciso agir, transformar. É preciso mudar comportamentos. É o prognóstico. Não basta eu ter o remédio e não tomá-lo. Perfeito, adorei. E aí, como que isso chega nas nossas heurísticas, nas nossas regrinhas de bolso, Augusto? Como que isso acontece? Bem, vale destacar aqui que esse método ficou muito popular na Pastoral da Juventude, né, na PJ, década de 70, 80 e 90. Então, ver, julgar e agir foi até acrescentado rever e celebrar. Ai, que legal. Então, diversos agentes pastoral que atuavam na conscientização do povo, eles nos provocavam para isso. E aí, para os nossos ouvintes, fazendo esse link, olha, a heurística da ancoragem é como se fosse o nosso ver. Ver aquilo que a gente baseia as nossas escolhas econômicas. As nossas decisões. As nossas decisões estão baseadas em quê? Qual que é a nossa âncora? Ver a nossa realidade. Depois tem a heurística da disponibilidade, que seria o julgar. E por fim, a representatividade é o agir. Então, essas são algumas ferramentas que nos permitem a solucionar alguns problemas que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Então, ouvintes, nós convidamos vocês aqui, o FV convida cada um de vocês a parar e pensar. Pensar um pouquinho, refletir sobre as suas escolhas, sobre a sua situação, ver, julgar e depois agir, mudar comportamentos. Olha lá, será que essas heurísticas estão me influenciando muito? Essas regras de bolsa estão influenciando muito as minhas ações financeiras? Como eu vou compreender elas e usar elas ao meu favor? E como eu vou mudar as que estão me prejudicando? Exatamente. É isso que a gente quis trazer hoje pra vocês, no episódio 56. Exatamente. E um beijo especial aos nossos ouvintes do Rio Grande do Sul. Mas que barbaridade! Um beijo grande pra vocês, galerinha do Sul. Vocês amam as músicas gaúchas, todo mundo sabe. E também queria lembrar nossos ouvintes que na próxima semana, né, estão acontecendo aí semanalmente os programas na PUC, os programas da Economia de Francisco, a Economia em Ruínas. Exatamente. Né? Às 16 horas da tarde no canal da PUC. No canal da TV PUC, um programa especial do Pátio da Cruz. E é a economia de Francisco e Clara na prática. Então, assim, vale muito a pena vocês acompanharem esse belíssimo programa. E nós, enquanto Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, estamos ainda lançando e continuamos a nossa campanha que já arrecadou mais de R$3.000. A hashtag Economia de Francisco e Clara contra a fome. Lindo, lindo. São mais de 5 regiões que serão beneficiadas. Acompanhe nas nossas redes sociais, tem lá o Pix para você colaborar. Vale a pena a gente testemunhar essa beleza do Pentecostes, que é o Espírito Santo agindo em nosso coração, colaborando para que ninguém passe fome, né? E aguardem, gente, tem surpresas maravilhosas vindo por aí. Não vou dar nenhum spoiler, só vou dizer surpresas virão nas próximas semanas. Muitas surpresas estão por vir, vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, nossos amigos e amigas. Um beijo especial para cada um de vocês. Se vocês gostaram desse episódio maravilhoso, diferente, especial, divulgue para a sua comunidade, para os seus amigos. Olha lá, descobri por que você faz tal coisa. Tá ali, ó, a heurística. É isso aí, gente. Lembre-se sempre. Educação financeira é educação para a vida.